Bem, pessoal, meu nome é Ronald e a gente vai resolver o exercício da página 44 sobre o conteúdo, envolvendo o conteúdo, introduzindo um fator externo no radical. A primeira questão fala o seguinte: introdução ao fator externo no radicando das seguintes expressões. Aí a letra A gente tem 9 raiz quadrada de 2. Então a gente vai inserir o 9 para dentro da raiz, sendo que esse 9 ele vem multiplicando 2 e o expoente dele vai ser igual ao índice. No caso, o índice aqui é 2. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 9 ao quadrado. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 9 ao quadrado é 81. Então vai ficar 2 vezes 81 vai dar 162. Então a resposta é 162. A letra B é 2 raiz quadrada de 7. Então a gente vai colocar o 2 para dentro da raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 7 vezes 2 elevado ao quadrado, porque o índice é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Então vai ficar 7 que multiplica 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar raiz quadrada de 7 vezes 4, que dá 28. A letra C é 10, que multiplica raiz quadrada de 5. Então a gente vai colocar o 10 para dentro da raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 5, que multiplica 10 ao quadrado, pois o índice é 2. Então vai ficar 5 que multiplica 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar raiz quadrada de 5 vezes 100, que dá 500. Raiz quadrada de 500. A letra D, se a gente observar, o índice aqui é 3, o índice é diferente. Então a gente vai colocar o 5 para dentro da raiz, multiplicando 2 com o expoente 3 agora. Então vai ficar raiz cúbica de 2 que multiplica 5 ao cubo. Então vai ficar raiz cúbica de 2 que multiplica 5 ao cubo dá 125. Vai dar 125. E vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 125 dá 250 a resposta. A letra E ficou a raiz quadrada, 2 que multiplica a raiz quinta de 2. Então a gente vai colocar o 2 para dentro da raiz com o expoente 5. Então vai ficar a raiz quinta de 2 que multiplica 2 à quinta potência. Então vai ficar raiz quinta de 2 que multiplica 2 elevado à quinta potência é 32. Então a gente vai ficar com a raiz quinta de 2 vezes 32 dá 64. Então a resposta é a raiz quinta de 64. A letra F é 8, que multiplica a raiz quadrada de A. Então a gente vai colocar o 8 para dentro da raiz, ficando com raiz quadrada de A, que multiplica 8 ao quadrado. Então a gente fica A, que multiplica 8 ao quadrado, 64. 64 vezes A fica 64A, raiz quadrada de 64A. A letra G é 2A, que multiplica a raiz quadrada de A. Aí aqui a gente tem dois elementos, o 2 e o A. Então eles dois vão entrar para dentro do radical, multiplicando o A com o mesmo expoente. Então vai ficar raiz quadrada de A, que multiplica o 2 ao quadrado, que multiplica o A ao quadrado. Então a gente vai ficar com a raiz quadrada, multiplicando os termos semelhantes, o A vezes o A ao quadrado dá A ao cubo. A propriedade de potência, repete a base, somos expoente. Vezes 2 ao quadrado é 4. Então a gente vai ficar com a raiz quadrada de 4A ao cubo. A letra H é x que multiplica a raiz décima de x ao cubo. Então a gente vai colocar o x para dentro da raiz com o expoente 10, que é o índice. Então vai ficar a raiz décima, repete o x ao cubo, né? E agora vem o x elevado à décima potência. Aqui a gente tem uma multiplicação, né, de potência de mesma base. Então vai ficar a raiz décima, repete a base, que é o x, e somos expoente. 10, 3 mais 10, 13. A resposta é raiz décima de x elevado a 3. A letra I é 6b, que multiplica a raiz cúbica de 2b. Então aqui a gente tem dois elementos sendo multiplicados. Então eles vão entrar para dentro da raiz, né, com o mesmo expoente. Então vai ficar a raiz cúbica, repete o 2b, vezes o 6 ao cubo, vezes o b ao cubo. Então a gente vai ficar com a raiz cúbica, multiplicando o b pelo b ao cubo. Então repete a base e somos expoente, vai dar b elevado à quarta potência. Repete o 2 vezes 2 e 6 ao cubo, a gente quando fizer essa multiplicação vai dar 216.
Então, a gente vai ficar com a raiz cúbica de b elevado à quarta potência vezes, multiplicando 2 por 216, a gente vai obter 432. Assim, a resposta fica a raiz cúbica de 432, que multiplica b à quarta potência. Vamos para a segunda questão. Transforme cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. Então, a gente vai começar inserindo o x nesse radical aqui. E o expoente dele vai ser o 3, pois o índice desse radical é 3. Então, vai ficar raiz sexta, raiz cúbica, repete o x ao quadrado. O x agora vai entrar para dentro da raiz, com o expoente 3. Então, aqui, como a gente tem dois radicais, como a gente já viu, para transformar em só radical, a gente vai multiplicar os índices. Então, é 6 vezes 3. Que dá 18, transformando em um só radical. E aqui a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, que é o x. Então, repete a base dos x e somos expoente. 2 mais 3, 5. Aqui é a resposta, certo? A letra B vai ser raiz quadrada, né? X que multiplica a raiz quinta de x ao quadrado e multiplica y ao cubo. Y à terceira potência, certo? A gente vai começar colocando o x para dentro desse radical aqui. Então, a gente vai repetir a raiz quadrada, a raiz quinta, repete o x ao quadrado vezes o y elevado a 3, vezes o x elevado à quinta potência. Aqui a gente também tem um radical duplo aqui, A gente vai transformar em só radical, multiplica os índices, aqui é como se tivesse um 2, certo? Então vai ficar 2 vezes 5, vai ficar raiz décima em um só radical. Multiplicando os termos semelhantes, a gente vai ter x ao quadrado que multiplica x à quinta, vai dar x à sétima, vezes, repete o y elevado à terceira potência. E aqui a gente encontra a resposta, raiz décima de x elevado a 7 vezes y elevado a 3. Terceira questão, escreva a expressão raiz cúbica de a sobre b, que multiplica a raiz quadrada de a sobre b na forma de um único radical. Se possível, simplifique a expressão. Então, a gente vai começar inserindo a sobre b para dentro dessa raiz aqui. Então, a gente vai ficar com a raiz cúbica. Esse a sobre b, a gente pode colocar ele entre parênteses, a sobre b, vezes... Aí aqui tem uma raiz quadrada, raiz cúbica da raiz quadrada de a sobre b, vezes, inserindo a sobre b agora, para dentro da raiz. O expoente é um 2 aqui, quando não aparece é 2, então vai ficar, colocando entre parênteses, a sobre b ao quadrado. Então aqui a gente vai multiplicar, a sobre b vezes a sobre b ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somos expoente, 2 mais 1. E vai transformar em um só radical, aqui a gente tem dois radicais, onde a gente tem a raiz cúbica e a raiz quadrada. Multiplica os índices, 3 vezes 2, 6. Então, vai dar raiz sexta de a sobre b ao cubo. A gente multiplicou a sobre b e somou os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base. Aí a gente pode simplificar o índice e o expoente pelo mesmo número. Lembrando as propriedades. A gente vai dividir por 3. Então, a gente vai ficar com a resposta 6 dividido por 3 é 2. E 3 dividido por 3 é 1. Então, vai ficar somente a sobre b como resposta, raiz quadrada de a sobre b. Agora a gente vai para a quarta questão. Como você pode representar a expressão raiz quadrada de 3, que multiplica a raiz quadrada de 3, que multiplica a raiz quadrada de 3? Primeiramente, a gente vai inserir esse 3 para dentro dessa raiz aqui. Então, a gente vai repetir essa raiz quadrada. Vamos repetir essa outra raiz aqui. E o 3. Agora, a gente vai inserir o 3 para dentro da raiz. Fica 3 ao quadrado, pois o índice da raiz é 2. Aí agora a gente vai repetir essa outra raiz. Raiz quadrada de 3. A gente vai transformar aqui em um só radical. A gente tem dois radicais aqui, onde o índice é 2. Quando não aparece é 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Então vai ficar raiz quarta de 3. Repete o 3. 3 ao quadrado é 9. Então vezes 9. E multiplica a raiz quadrada de 3. Repete a raiz quadrada de 3. Agora a gente tem dois elementos aqui se multiplicando. A gente vai passar eles dois para dentro da raiz, com o expoente 2, pois o índice aqui é 2. Então a gente vai ficar com a raiz quarta, repete a raiz quarta. Aí a gente vai repetir aqui a raiz quadrada de 3 vezes. Agora vamos colocar o 3 para dentro da raiz, 3 ao quadrado e o 9 também.
vezes 9 ao quadrado. Aqui a gente vai multiplicar, ó, a gente tem duas raízes, vamos transformar em só raiz multiplicando os índices. 4 vezes 2, aqui é como se tivesse um 2. Então vai ficar a raiz oitava. Ó, a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base aqui dentro, ó. Então é 3 vezes 3 ao quadrado, repete o 3 e somos expoente. 1 mais 2, 3. Vezes 9 ao quadrado é 81. Agora a gente vai fatorar o 81. Fatorando o 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então 81 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado à quarta potência. Então a gente vai ficar com a raiz oitava de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado à quarta potência. A gente conseguiu, ó, manter a mesma base. Então vai ficar a raiz oitava, repete a base, somos expoente. A base é 3, os expoentes 3 e 4. 3 mais 4, 7. Então a gente vai ficar com a resposta raiz oitava de 3 elevado a 7. Agora a quinta e última questão, qual é a forma mais simples de escrever a expressão raiz quadrada de x ao cubo sobre y, que multiplica a raiz quadrada de x sobre y. Primeiramente, a gente vai inserir o x ao cubo sobre y para dentro da raiz, onde o índice é 2 da raiz, né? Então, essa fração vai ser elevada ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada, né? Repete a raiz, repete essa outra raiz, raiz quadrada de x sobre y. Agora, a gente vai inserir a fração x, multiplicando, né? Ó, x ao cubo sobre y. Isso tudo é elevado ao quadrado, pois o índice da raiz é 2. Então, agora a gente vai transformar em sua radical. A gente tem dois radicais de índice 2, né? E a gente vai multiplicar os índices. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar raiz quarta, repete o x sobre y, vezes... Ó, o x ao cubo elevado ao quadrado vai dar x elevado à sexta. Mas o y também está elevado ao quadrado aqui, ó. Então, dividido por y ao quadrado. Então, a gente vai ficar com a raiz quarta, ó, x vezes x à sexta, é x à sétima. Repete a base, somos expoente. Dividido, aí multiplica agora embaixo, ó, y vezes y ao quadrado. Repete a base e somos expoente. Vai dar 1 mais 2, 3. Vai dar x à sétima sobre y ao cubo. Mas a gente pode simplificar da seguinte maneira, raiz quarta, x à sétima é a mesma coisa que x à quarta vezes x elevado a 3, dividido por y ao cubo, a 3. Então, ó, como a gente pode observar aqui, a gente tem x elevado à quarta potência, né? O índice da raiz é igual ao expoente do x. Então, quando isso acontece, o elemento, ele vai para fora da raiz. Então, o x ele vai para fora da raiz multiplicando, certo? Então, vai ficar x, que multiplica a raiz quarta de x ao cubo sobre y elevado à terceira potência. Essa é a resposta, certo? E aqui a gente finaliza a resolução do exercício da página 44 do livro. E obrigado a todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, agora veremos a parte teórica. Vamos ver aqui adição de radicais e multiplicação, certo? E vamos ver também dividindo expressões com radicais e mesmo índice. Então, vamos lá, adição algébrica de radicais. Consideremos a expressão algébrica inteira, 9x mais 3x menos 15x mais 8x menos x. Como todos os termos dessa expressão são semelhantes, podemos reduzi-la a um só termo, certo? Então, tá aqui, né, essa expressão. Eu posso somar cada um desses termos, né, semelhantes, eu vou obter 4x, certo? É isso que está dizendo aqui. Dois ou mais radicais são semelhantes, né? Então, trazendo essa ideia para radicais, né, dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? Então, olha só, raiz quadrada de 10 e menos raiz quadrada de 10. Né? São radicais semelhantes, né? Então, eu posso efetuar operações com esses dois radicais, pois eles são semelhantes, certo? A mesma coisa acontece com raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2, né? Menos 10 raiz cúbica de 2, certo? E 7 raiz cúbica de 2. Eu posso efetuar operações, né, de soma, multiplicação, subtração com esses radicais semelhantes, ok? Se uma expressão contiver radicais semelhantes, também podemos reduzi-la a um só termo. Vamos, então, considerar as seguintes situações. Então, vamos lá. Um exemplo aqui.
Reduzir a um só termo a expressão, né? 10 raiz quadrada de 3, mais 5 raiz quadrada de 3, menos 11 raiz quadrada de 3, mais 2 raiz quadrada de 3. Ok? Então, vamos reduzir a um só índice, a um só termo, certo? Perceba aqui que ó, tem raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, certo? Então, observe que raiz de 3 é o fator comum a todos os termos. Então, a gente pode efetuar operações, no caso, reduzindo a um só termo, que é fazendo o quê? Somando, né? Ok? Quando a gente efetuar essa soma, né, 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, a gente vai resultar, toda essa soma aqui, ó, vai dar 6 raiz de 3, certo? Logo, 6 raiz de 3 é a forma mais simples da expressão dada, essa expressão aqui, certo? É importante dizermos também que, ó, não confunda isso aqui, ó. Só é possível a adição de radicais semelhantes. Então, raiz de A mais raiz de B é diferente de raiz de A mais B. Né? Não confunda isso aqui, certo? O segundo exemplo, né? Simplificar a expressão 6 raiz de 5, menos 2 raiz de 7, menos 5 raiz de 5, mais 3 raiz de 7. Perceba, aqui é simplificar, né? Reduzir a um só fator aqui, não tem como, porque eu tenho dois fatores aqui, né? Raiz de 5 raiz de 7. Mas a gente pode pegar esses dois, né? E efetuar a subtração aqui, e esses outros dois aqui. É isso que a gente fez aqui, certo? Só repetir. E vamos efetuar, né? Trouxe para cá os termos que têm as raízes semelhantes, né? Então, 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 dá 1 raiz de 5. E menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7 dá 1 raiz de 7. Ou seja, a simplificação vai ficar raiz de 5 mais raiz quadrada de 7, certo? Sempre que eu falar raiz de raiz, eu estou me referindo à raiz quadrada. Você não ficar toda a vida falando raiz quadrada, raiz quadrada. Agora, se for outra raiz, uma raiz cúbica, uma raiz quinta, eu vou dizer, certo? Então, quando eu falar raiz é a raiz quadrada. Então, vamos lá. Raiz de 5 mais raiz de 7 é a forma mais simples de escrever a expressão dada usando radicais, pois não há radicais semelhantes, certo? Porém, podemos encontrar valores aproximados para os radicais e em seguida adicioná-los, certo? Olha só, raiz de 5 mais raiz de 7, aproximadamente raiz de 5 é 2,23, né? Mais raiz de 7, 2,64, que é aproximadamente 4,87. É aproximadamente, certo? Porque essa raiz de 5 aqui é uma raiz que é um número irracional, né? Então, é infinito, né, as casas decimais dele. O mesmo ocorre com expressões como essas aqui, ó. Raiz de 5 menos raiz de 2, né? Tem um valor para a raiz de 5 e um valor para a raiz de 2. 3 mais raiz de 3, né? E a gente pode efetuar a soma, certo? Há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização da adição. Observe os exemplos a seguir. Claro, né? Pode ser que a questão já venha bonitinha assim, ó, para você resolvê-la, né? Simplesmente efetuar as operações de soma, subtração, enfim. Mas pode ser também que ela venha, né, com outros termos, para que você simplifique essa expressão e reduza, né? E reduza ela. Então vamos lá, um exemplo. Calcular o valor de raiz de 50 mais raiz de 18. Então, como 50 eu posso fatorar dessa forma e 18 fatorar dessa forma, então vamos então simplificar cada radical com a extração de fatores do radicando. Tá aqui, ó. 50 eu posso escrever dessa forma e 18 eu posso escrever dessa forma. Simplificando, né? Simplificando, a gente vai ficar com 5 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, que é igual a 8 raiz de 2. Logo, o valor procurado é 8 raiz de 2, certo? Vamos simplificar outra expressão, né? Essa expressão aqui, ó. A gente vai proceder da mesma forma, né? Vamos simplificar cada radicando desse e ver até onde podemos chegar. Tá aqui, né? O 12 eu posso escrever dessa forma, o 75 dessa forma, o 147 dessa forma, e aí, ó, perceba, ó, tem raiz de 3, raiz de 3, eu posso somar esses dois aqui, 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 dá 7 raiz de 3 sobre 14 raiz de 3. Posso simplificar aqui, fica 7 sobre 14, que é um meio, ok? Terceiro exemplo, escrever a forma mais simples da expressão, raiz de 200 mais raiz de 500 mais raiz de 8 menos raiz de 45. Então, mais uma vez, a gente vai simplificar, né? Fatorar cada radicando aqui, ó, o 200 fica dessa forma, o 500 dessa forma, o 8 dessa forma, o 5 dessa forma. Como que eu simplifico? Como que eu fatoro? É só fazer divisões por números primos, certo? Até chegar em 1. Enfim, obtive, né, agora, fazendo essas continhas aqui, né? Perceba, ó, eu posso quebrar aqui em produtos, né? E esse 2 vai ser para fora, esse 5 aqui vai ser para fora, então vai ficar 10 raiz de 5, né? Tá aqui, né?
10 raiz de 5 aqui, ó. 10 raiz de 5. Esse carinha aqui também vai ficar 10 raiz de 2, enfim. Aqui vai ficar 2 raiz de 2, tá aqui. E aqui vai ficar 3 raiz de 5, tá aqui. Ok? Pronto, agora eu vou efetuar os termos semelhantes. Né? 10 raiz de 2 e 2 raiz de 2, né? 10 raiz de 2, 2 raiz de 2. Juntei eles, né? E 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Juntei eles também. Vamos só efetuar, né, a soma aqui, né, desses termos semelhantes. Esses dois e esses dois. Pronto. Né? Isso vai nos resultar 12 raiz de 2 mais 7 raiz de 5, ok? Logo, a forma mais simples da expressão dada, essa expressão aqui, ó, é 12 raiz de 2 mais 7 raiz de 5, ok? Agora vamos ver a distributividade, né? Então vamos aqui, utilizando a propriedade distributiva na multiplicação de radicais. Ok? A distributividade é o famoso chuveirinho, né? Então eu vou pegar esse termo aqui, multiplicar por esse e depois por esse, certo? É isso que eu fiz aqui, ó. Pá, que tá aqui as setinhas, né? Ó. Então aqui vai ficar 5, que multiplica 3 raiz de 2, menos 5, que multiplica a raiz de 5, né? Ok? 5 raiz de 2 e 5. 5 raiz de 2 e raiz de a raiz quadrada de 5 e raiz de 2 é raiz de 10, né? Ok? E aqui, ó, 5, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Que a gente pode simplificar ficando só 5, ok? Então essa é as continhas, né? Calculada aqui, fazendo o chuveirinho ou a distributividade. Agora aqui, ó, também, só que agora eu vou pegar esse termo, fazer com cada um dele, ó, vou fazer esse com esse, depois esse com esse, depois eu venho para esse termo, esse com esse e esse com esse. Foi isso que eu fiz aqui, né? Foi isso que foi feito aqui, ó. Então, esse e esse dá raiz de 3 ao quadrado, certo? Raiz de 3 ao quadrado. Depois esse com esse, né? Fica, ó, raiz de 3 e raiz de 2 dá raiz de 6, 5 raiz de 6, né? Menos 5 raiz de 6. Depois esse com esse, dá o quê? 2 raiz de 6 aqui. E depois esse com esse, menos 10 raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, posso simplificar, dá 4, né? Enfim, efetuando aqui, né, esse termo dá menos 17, e esses dois aqui, ó, dá menos 3 raiz de 6. Ok? Tá aqui, menos 17, menos 3 raiz de 6. Agora vamos ver aqui multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Vamos relembrar as duas propriedades. Duas propriedades vamos relembrar aqui, certo? Então, recordando as propriedades dos radicais aritméticos, uma delas nos mostra que, se a gente tem isso, ó, raiz enésima de A vezes B, né, um produto de radicando, a gente pode separar esses radicandos, né? Ou seja, raiz fica assim, ó, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Claro, o A e o B são maior ou igual a zero, e o N pertence ao natural, com esse N maior do que 1, certo? Usando a propriedade simétrica das desigualdades, podemos escrever, né? Então, se eu tenho essa forma, eu posso passar para essa forma, e se eu tenho essa forma aqui, eu posso voltar. É isso que eu estou dizendo aqui, certo? Ok? Mais uma vez, o A e o B maior ou igual a zero, e o N pertence aos naturais, com esse N maior do que 1. Então, vamos entender melhor, né? Dessa maneira, temos o seguinte, ó, se eu tenho 2 raiz de 2 vezes raiz de 7, eu posso juntar, né? Então fica raiz de 2 vezes 7, né? Raiz quadrada de 2 vezes 7, que é raiz quadrada de 14, ok? Dessa forma aqui, ó, dessa outra forma, eu também posso fazer, né? Tem raiz cúbica aqui e raiz cúbica aqui. Então vou fazer o quê? Juntá-las, né? Okay? Que dá raiz cúbica de 30, ok? Então, resumindo, assim, ó, o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, certo? Então, o produto, eu posso fazer isso, ó, cujo radicando é igual ao produto dos radicandos desses radicais. Né? Ok? E a divisão? A divisão é parecida, né? A gente vai relembrar a seguinte propriedade, ó. Se eu tenho isso, raiz enésima de A sobre B, eu posso separar raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Né? O A é maior ou igual a zero, e o B, perceba que ele deve ser só maior do que zero, né? Porque se ele for igual, vai gerar um probleminha aqui no denominador, né? Então, N pertence aos naturais e esse N é maior do que 1, ok? A mesma ideia, né? E pela propriedade simétrica das igualdades, podemos escrever o seguinte. Se eu tenho isso, eu posso voltar para isso. Né? Se eu tenho isso, eu posso ir para isso. E se eu tenho isso aqui, eu posso vir para isso aqui, certo? Desculpa, se eu tenho isso, eu posso fazer isso, né? E se eu tenho isso aqui, ó, eu posso voltar para isso, ok? É isso que está dizendo aqui, ó.
Se a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, então, se eu tenho a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, eu posso voltar para a raiz enésima de A sobre B, ok? Mais uma vez, o A maior ou igual a 0, o B maior do que 0 e N pertence aos naturais com esse N maior do que 1. Vamos entender com exemplos, né? Então, aqui, ó, raiz de 40 é dividido por raiz de 5. Eu posso dizer, eu posso ter isso aqui, né? Só mudei aqui a mesma coisa. Eu posso ter isso, que eu posso transformar nisso, né? Tá dizendo aqui a propriedade. Se eu tenho isso, né? Se eu tenho isso aqui, ó, eu posso fazer isso, ok? Então fica raiz quadrada de 40 sobre 5 que dá raiz de 8, né? Que simplificando dá 2 raiz de 2. Aqui também, né? Tenho isso, posso transformar nisso. 96 dividido por 2 dá 48, certo? Então, em resumo, né? Temos que o quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desses radicais. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.